Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso primeiro aquecimento do nosso webinário dia 9. E eu estou aqui para te contar um segredinho. Gente, ter um método muda a sua vida. Mudou a minha e eu espero que mude a sua. Calma, eu só quero que você faça um seguinte exercício de imaginação comigo. Veja se isso aconteceu com você. Seu professor passou um projeto e você deixou para imprimir o projeto no último dia. O professor pediu 20 cortes para você fazer na faculdade, mas você conseguiu fazer um. O professor pede um monte de coisa, mas você não conseguia produzir esse monte de coisa. Gente, isso é natural entre todos os alunos que eu conheço, deixar para o último dia a plotagem, deixar para o último dia a impressão. Eu fui assim. Eu lembro de um caso comigo, né? A pendrive não era muito popularizado. Não era muito caro você ter um pendrive, né? E eu lembro que eu terminei o projeto na manhã da entrega e eu tinha que defender o projeto. E eu tinha que mandar para a gráfica. E não conseguia mandar para a gráfica. Eu levei praticamente o tempo inteiro para conseguir mandar para a gráfica. Aquele sufoco, aquela taquicardia de não conseguir saber se ia dar tempo. Corri, deu certo. Eu corri para a faculdade. Fui a última pessoa que conseguiu apresentar. E aí eu apresentei, eu já estava nervoso com toda a situação, já não foi a minha melhor defesa de projeto, porque a gente tem que defender projeto, defender nossa ideia. E eu lembro que eu consegui passar, mas não foi com a melhor nota. E o projeto ele estava bom, mas este ato de desorganização, de deixar para a última hora, de não conseguir ter tempo, de não conseguir produzir, da impressão ficar sempre para a última hora. Por que todos os alunos são dessa forma? Na arquitetura, todos os alunos que eu dou aula, todos deixam para a última hora. Ou, se não deixam para a última hora, é porque ganharam um tempinho, porque deixaram de fazer alguma parte da entrega. E aí os professores, eles não são mais tontos, né? Eu lembro até que, para evitar que os alunos deixassem de entregar uma parte do desenho ou outra, a gente dava ponto pelo conjunto completo, né? E se faltasse um, perdia um ponto. Então, pessoal, por que isso acontece com vocês? Por que está acontecendo com os meus alunos hoje, que eles vão entregar projeto na última hora? Por que isso acontece? Porque a faculdade, veja, seja de engenharia, design, arquitetura, a faculdade, ela não está norteada para te ensinar a ter um método. Ela vai te nortear para ensinar você a desenhar, ensinar a fazer uma maquete, ensinar a pensar como solucionar um projeto, mas não colocar esse contexto todo, né, junto de uma linha de entendimento para que você consiga perder um negocinho chamado também procrastinação. Eu dou atendimento de TCC. Dei para vários alunos atendimento de conclusão de curso, né? Que você tem que avaliar, orientar um projeto. E aí eu sempre perguntava para os meus alunos, né, para os meus orientandos, qual é o seu método? Mas eu perguntava de um jeitinho mais fácil deles entenderem. Por onde você vai começar? Né? Você vai fazer a planta? Quanto tempo você vai levar para fazer essa planta? Você já parou para pensar quanto tempo você tem até a reunião que você tem com o seu cliente? Ou a reunião, no caso dele, seria a banca de TCC, né? A banca de conclusão. E eu falava, é muito simples. Você calcula o tempo que você tem de hoje até a banca, dá uma semana de prazo para você fazer uma revisão, então não vai entregar no dia da banca, então é uma semana a menos. Calcula quantas semanas você tem até lá e divide esse tempo pela quantidade de coisa que você tem que entregar. Parece simples. Por que não dava certo? Né? Porque a gente não, obviamente, a gente tem outras atribuições durante o dia, né? E olha, é uma coisa interessante. Na faculdade, a gente está com um projeto normalmente por ano, né? Lógico, tem 1000 matérias, mas um projeto.
E a gente tem esses atrasos, a gente não consegue dar sequência. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você acha que você vai poder pegar um projeto por mês? E se naquele mês apareceu 5, como que você vai coordenar isso? Então, se você não tiver um método, se você não tiver uma linha de ação a tomar, você provavelmente vai se atropelar dentro dessa cadeia e você não vai conseguir entregar. Ou você vai entregar um trabalho ruim. Ou você vai propositalmente, às vezes, deixar o seu trabalho mais simples porque não deu tempo, né? Olha, a gente falou bastante numa dessas aulas aí sobre prescritivo, proscritivo, afirmativo, né? Essas técnicas a faculdade te ensina. Agora, falar para você como que você começa. Então, olha que interessante. O RIBA, né, que é uma associação de arquitetos, ele dividiu, e é complicado, tá? Porque no momento que eu faço isso, que eu vou te falar agora, o que o RIBA fez, que ele dividiu uma metodologia de projeto para ele aconselhou os seus arquitetos ali em 1965, se eu não me engano, a como seria uma boa divisão, um bom método para você produzir os seus trabalhos. Por que a gente tem que falar que é perigoso? É perigoso porque, primeiro, você tem que entender que não é uma regra. Porque se você interpretar isso como uma regra, você está pensando nisso como uma doutrinação, uma prescrição de como é fazer uma boa arquitetura ou como é fazer uma boa engenharia. Porque é só você seguir a prescrição e você sempre vai produzir boas arquiteturas. Isso é errado. Então, você tem que manter o seu olho aberto, né? Porque você tem que desenvolver do seu jeito. Você vai ter uma base. Então, inclusive no webinário, quando eu apresentar a minha fórmula, o meu jeito, como é que eu faço, como que eu inicio, né, as teorias e tal, você vai ter que pegar aquilo e também traduzir um pouco para a sua realidade, né, para o seu método. Literalmente é isso, pegar uma folha de papel e falar quem sou eu, o que é a minha arquitetura, o que é a minha engenharia aqui, o que meu escritório vai fornecer para o meu cliente, como que eu começo, o que eu coleto. Então olha o que o RIBA fala. O RIBA fala que são 4 fases. A primeira fase é uma fase de assimilação. O que é uma fase de assimilação? Você tem que pegar e gastar um tempo dessas semanas que você tem para o desenvolvimento do seu projeto para compor o seu problema, entender os seus geradores primários de evolução, entender a composição do que você está enfrentando, né? Eu estou enfrentando o quê? Quais são os meus problemas verdadeiros? O que o meu cliente quer? Qual que é a intenção do meu cliente? Então você tem que pegar uma quantidade absurda de informação e fazer o quê? Assimilar. Isso faz sentido, mas eu vou mostrar onde está o perigo. Segunda fase, estudos gerais. Então, é a tradução dessa assimilação através de um estudo. Seja plantas, desenhos, maquetes, mas você está pegando isso e compondo numa ideia inicial. Terceira fase, desenvolvimento. Porque uma vez que você faz essa ideia geral, uma vez que você pega essa composição e apresenta, valida, muda quantas vezes forem necessárias, você tem que desenvolver ela, ou seja, traduzir ela numa composição mais realista. Porque muitas vezes, principalmente o arquiteto e design faz isso, faz um desenho ou uma esquematização de planta que não necessariamente vai conseguir se manter fiel até o fim deste processo inteiro. E isso é complicado, porque tem que se manter. A quarta fase seria a comunicação, ou seja, como você vai pegar tudo isso que você se desenvolveu e como você vai apresentar. Que isso que é o segredo, pessoal. Porque muitas vezes você não vai apresentar os melhores estudos e os mais completos, porque você não está recebendo para isso. Mas se você tiver uma forma de pegar isso e montar uma apresentação utilizando alguns programas como Camtasia ou até mais complexos, você consegue compor isso em uma história, você consegue apresentar isso
fazendo com que seu cliente sinta uma apropriação no seu conhecimento. Ou seja, o seu conhecimento, a sua ideia, ele pega aquilo para ele também. Ele participa, porque você inseriu ele dentro desse processo. Então, é como você se comunica. Mas sabe onde que é o problema disso tudo? O mais interessante, que é o que você tem que ficar esperto, é o seguinte. No momento que eu coloco para você que existem essas 4 fases, quais são? Assimilação, estudos gerais, desenvolvimentos e comunicação, você já automaticamente entende ela como um processo linear. E não é um processo linear. O pulo do gato está aqui. Todo método, ele raramente é linear, ou se ele for, para mim, raramente ele vai funcionar. Um método, ele não pode ser linear, ele tem que ser mais orgânico. O que seria isso? Porque, primeiro, se eu estou falando para você que a primeira fase é a assimilação, ou seja, pegar todos os problemas, pegar todas as respostas de todas as perguntas e assimilar numa fase 2, que é o estudo geral. Qual que é o X? Eu não sei todas as perguntas que eu tenho que fazer para ter todas as respostas. Então, os problemas, eles talvez não apareçam no começo. Eu não consigo ver. E é normal. Eu não vou conseguir ver tudo. Ou até porque o cliente não passou, porque o cliente também não sabia. Então, se você parar para pensar quantas vezes em uma reunião ou um professor de projeto vira no meio da aula lá e fala, então, mas eu queria que tivesse esse ambiente também. Eu não falei que eu queria? Não. Aí você tem que encaixar esse ambiente no seu projeto. E um cliente, ele pode fazer isso? Pode. No meio de uma reunião, ele vira e fala, olha, eu preciso de mais um quarto. Ou não, eu preciso de uma varanda maior. Não, mas você não falou, você falou que você não gostava tanto da varanda. Não, mas agora ele quer. Então, eu não consegui captar, talvez, este problema lá na fase de assimilação, então ela vai repercutir em todas as fases. Então, não é um processo linear. Porque se eu erro a fase de assimilação, por não conhecer um problema, eu vou provavelmente errar todas as seguintes. Então eu tenho que ter a capacidade de voltar. Eu tenho que ter a capacidade de escolher a fase que eu vou entrar primeiro. Então sim, faz sentido eu entrar na assimilação. Mas eu já vi muitos que fazem um estudo primeiro. Então se ele não é linear, se a gente pode voltar e avançar e ficar concentrado, chegou lá no fim, isso é um bom método. Se o seu método permite essas flexibilizações, isso é um bom método. Se você não consegue voltar, né, sem, vamos dizer assim, considerável tranquilidade, e você consegue fazer uma análise, não estou falando da dificuldade de você ter que alterar um projeto, porque isso nunca é fácil, a não ser que você esteja usando metodologia BIM. Mas se você não tem um método que você consegue enxergar com clareza onde você vai voltar, qual etapa você tem que voltar, que tipo de respostas que você tem que procurar, você não está provavelmente com um bom método, você está basicamente trabalhando de uma forma muito automática, muito responsível, você está apenas respondendo ao problema. Né? Então o problema chega, você dá uma solução, o problema chega, você dá uma solução, mas você não está parando para estudar quais são os verdadeiros problemas. Né? Então o teu método tem que ter essa flexibilidade, a gente tem que construir o seu método, né? Eu vou apresentar o meu, mas a gente tem que construir o seu método de uma forma que você consiga ter essas facilidades, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso primeiro aquecimento, a gente vai ter mais 2 aquecimentos. Não percam o webinário também no dia 9, tá certo? Um grande abraço e tchau!